Romanos capítulo 5, verso 3. Pode ser a partir do 1. Romanos 5, verso 1. Amém? Amém. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Eu queria perguntar para os irmãos se esse ano você teve alguma tribulação. Agora eu queria sinceramente perguntar para você, será que você gloriou o Senhor nessa tribulação, ficou feliz? Né? É tão difícil quando a gente passa por tribulações, né? É tão difícil a gente se alegrar, né? Conseguir enxergar às vezes a mão de Deus movimentando, trabalhando. Às vezes a gente enxerga aquela escuridão, enxerga aquele obstáculo e a gente fala assim, meu Deus. Algumas vezes a gente diz assim, será que Deus está me vendo? Será que Deus realmente se importa? Né? Por que Deus está fazendo isso? Né? Às vezes a gente fala isso, né? E a gente começa a atribuir, né, ao Senhor algumas coisas que não são tão somente do Senhor, amém? Mas a gente faz isso, a gente fala assim, por que Deus permitiu isso? Né? E algumas coisas são coisas das nossas escolhas, são coisas realmente da vida. A Bíblia diz que no mundo tereis aflição, né? Faz parte, amém? Mas olha que interessante, né? Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Vivemos um tempo onde as tribulações têm gerado vítimas. Sim ou não, irmãos? Sim. É um vitimismo terrível, né? Eu estava até lá em Maceió, preguei na igreja do pastor Jades, e falei, né? As pessoas sempre dizem, não, eu estou passando por isso por causa disso. É sempre assim, porque meu pai não teve dinheiro, porque o governo não me ajuda, porque eu não tive oportunidade. E sabe o que acontece? Quando você vai olhar mesmo a fundo, você vai perceber que a Escritura não mente. A tribulação, ela nos ensina perseverança. Os grandes inventos surgiram por causa de uma necessidade, por causa de que alguém precisou cobrir uma falta. Amém, irmãos? Amém. Senão a gente estava até hoje carregando a aguinha no balde, né? Nem no balde, pegando no rio, né? Primeiro botaram num balde, depois com um balde, sem maneira de falar. Claro que era feito de barro, né? Algo daquela época. Mas hoje já é encanada, tem bomba, tem filtro, não é isso? E foram criando facilidades. Os meus filhos já nasceram com tanta facilidade, né, irmãos? A gente acaba que está inibindo eles de dificuldade. Pode ser que seja por isso que essa geração é tão vitimista, porque ela já tem as coisas tudo na mão, amém? Pastor, mas você está dizendo que eu tenho que fazer ele carregar o baldezinho e não botar as coisas na mão? Não, eu quero te dizer que tudo tem o seu efeito, tem a sua consequência. Se a gente não cumprir o nosso papel de ensinar, eles não vão passar a dificuldade também de entender as coisas. Eu era criança, a minha avó, ela mandava eu lavar meu sapato, eu achava um porre, não é isso? Mas, irmãos, todo mundo tem que limpar um tênis, sim ou não? Porque faz parte da vida. Mas uma criança, quando ela é imatura, ela acha aquilo um peso, entende? Então, a tribulação, ela gera na gente perseverança. Então, quando aquelas dificuldades que vêm pelo caminho vão fazendo com que a gente se exercite para que a gente continue, lutando, para que a gente continue se exercitando. Amém? Pensa comigo. Quem aqui já foi no primeiro dia da academia? Achou bom o primeiro dia? Irmão, ninguém acha bom o primeiro dia. O primeiro dia é uma agressividade com o nosso corpo. Ele está agredindo o nosso corpo. Por quê? Ele está puxando fibras dos músculos que não estão acostumadas a ser puxadas.
Pastor, o que tem a ver isso com a Escritura? Tem tudo a ver, irmão. Porque as necessidades, as tribulações, elas nos flexionam, elas nos puxam para um lugar de desconforto. São nesses lugares que nós somos provados. A Bíblia diz que a prata e o ouro é provado no fogo. É no fogo que a impureza sai. Pensa comigo. Fogo queima, não queima, irmão? Então, às vezes a gente está queimando no fogo de Jeová, hein, irmão? A gente fala assim, Senhor, não batiza com fogo, né? Mas o mesmo fogo que destrói é o mesmo fogo que nos purifica. Aleluia. Aleluia. É o mesmo fogo, é o mesmo fogo. O fogo consumidor da glória do Senhor é o mesmo fogo que te traz mais para perto do Senhor. Por quê? Porque ele vai tirando as impurezas que faz com que a gente não enxergue o Senhor. Amém? Vai tirando os obstáculos do nosso caminho. Só que alguns obstáculos somos nós que temos que tirar, mas para isso a gente tem que enxergar. Amém, irmão? Há escolhas na caminhada que são nossas. Amém? Então a gente está percebendo que a tribulação ela gera paciência. Perseverança, paciência. Eu gosto da perseverança porque quer dizer que você vai continuar, não é isso? Quem persevera continua firme, não é isso? Aleluia. E aí o texto diz assim, a perseverança é experiência. Por quê? Porque quando a gente já passou por um problema, a gente já não acha tão difícil porque parece que foi lá atrás. Sabe, esses dias eu estava montando alguma coisa, eu não lembro o que era, churrasqueirinha elétrica, e nós estávamos montando ali, tentando entender aquele quebra-cabeça que tem os pezinhos, coisinhas e tal, e demoramos um tempinho, e de repente eu falei assim, agora eu vou montar rápido, porque eu entendi. Eu já passei pela tribulação de tentar entender as coisas, as peças, agora eu já faço de uma forma mais rápida. Antes, quando eu olhava, era um desafio. Mas agora se torna mais rápido. E algumas dificuldades na nossa vida, quando a gente se depara com aquilo que é novo, nos assusta. Sim ou não, irmãos? Verdade. Nos assusta. Então, por isso que a Escritura fala que essa perseverança vai te gerar uma experiência, vai fazer você passar por algo, e agora você vai passar de novo e não vai doer tanto, porque você já teve essa experiência. Amém? E olha que interessante. Ele diz assim, olha só, e a experiência... esperança. A esperança é uma palavra tão bonita. A gente sempre fala, e se você for olhar no começo do texto, ele diz assim, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante que tivemos acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Só que você vai perceber que ele termina falando de esperança, mas se alcança de fato pela fé. Porque quem tem esperança não tem fé. Ele pode até ter experiência, ele pode até ter passado por tribulações, por problemas, por desafios. Ele pode até dizer assim, se Deus quiser. Mas ele não vai alcançar enquanto ele não acreditar de fato. Enquanto ele não olhar para Deus como galardoador. Como aquele que de fato tem a mão estendida, ou como aquele que de fato quer fazer. Se você estiver na dúvida, ainda é esperança. E a esperança não é algo que faz você alcançar, é algo que faz você ter expectativa. A expectativa não é fé, porque fé é certeza. Enquanto eu ainda tenho expectativa, eu ainda estou oscilando nos meus raciocínios, nas minhas consciências, nas minhas verdades. Talvez eu estou passando por isso. Você já viu pessoas que às vezes falam assim, Deus vai falar comigo, aí abre a Bíblia. Não, irmãos, Deus está dentro de você. Ele tem que falar no teu coração. Nós não podemos dar sorte à nossa vida, porque o Espírito Santo foi derramado em nosso coração. Mas por que nós limitamos o Senhor a sistemas para relacionamento? Porque nós não temos certeza de que Ele está dentro de nós. De que Ele é o Deus Emanuel. O Deus presente. Porque essa foi a profecia.
Agora Deus não estava mais lá, Ele está aqui, em nós. Sim ou não? Sim. Aleluia. Vamos abrir em Lucas capítulo 2. Então você percebeu que você não pode ter esperança tão somente, não é isso? Porque você tem que ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, irmãos? Amém. E sabe o que é interessante? Pessoas dizem que têm fé, quando na verdade elas têm esperança. Elas dizem assim: estou esperando em Deus. Não, então se você está esperando em Deus, você ainda não tem. Percebe isso? Tem diferença. Porque quando eu já tenho, eu estou me alegrando, eu estou agradecendo, eu estou já dizendo: eu estou vivendo isso, eu estou contemplando, eu estou tocando. Porque já é uma certeza, não é algo que eu estou aspirando. Quem entende isso? Tem diferença. Tem muita diferença. O problema é que nós queremos ter a fé como de Tomé. Tomé tinha uma fé que tocava. E eu vou dizer uma coisa para você: Tomé teve uma experiência extremamente maravilhosa. Quem queria tocar no Cordeiro, pastor? Eu queria tocar no Cordeiro. Eu queria ver o Cristo. Sim ou não, irmãos? Todos nós queríamos ver o Cristo. Mas Tomé queria encostar para ter certeza que era Ele. E antes de Jesus passar por toda essa situação com Tomé, ele diz assim: feliz são aqueles que não viram, mas creram. Aleluia. As pessoas estão querendo buscar a felicidade em algo que elas vão tocar, quando na verdade a felicidade está em você já tocar no mundo espiritual e crer e trazer à existência as coisas que não são como se fossem. Por quê? Porque elas estão prontas em Cristo. Aleluia. Elas estão prontas, mas nós queremos tocar. E aí dizemos ainda: Senhor, dai-me fé. Mas essa oração é uma oração de gente incrédula. Por quê, irmão? Porque o Espírito Santo já foi derramado em nosso coração. Então, se você está buscando fé, você não está buscando crer. Porque quem crê não está buscando, ele não tem expectativa, ele não tem esperança. E entenda, eu não estou falando buscando a Deus, eu estou falando buscando subsídio para crer. Entende? Quem tem fé tem um coração fácil, como o de uma criança. Quem tem fé acredita simples. Porque é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: o reino do céu é das criancinhas. Mas nós queremos ser o que? Adultos. Nós queremos tocar como Tomé. Não. Se eu não ver. Não. Isso aí, não acredito não. Isso aí é IA. Agora tudo é IA, né, irmãos? Isso aí é IA. E aí, irmãos? É IA? Sabe, quando Deus dá o testemunho de João Batista, nascimento de João Batista, ele fala que a estéril foi mãe de filhos velha e que seria impossível a Deus. Nada. E eu gosto muito mais de um outro texto que ele diz assim: há algo demasiadamente difícil ao Senhor. Pastor, o que isso quer dizer? Tudo é fácil para o Senhor. Aleluia. O problema é que você, quando fala isso, pastor, você está dizendo para Deus que está lá longe. E esse é o nosso problema. É acreditarmos que o Senhor está longe. Será que o Senhor está longe? Precisamos crer que Ele é o Emanuel, que Ele está dentro de nós e que o Espírito Santo foi derramado em nossos corações e que o reino de Deus não está ali ou aloá, mas Ele está dentro de vós. Amém. E o reino de Deus é o Espírito Santo, que esse sim te convence. Ai, pastor, ele me convence do pecado. Não, irmão, não é sobre isso. Ele convence o mundo do pecado. É isso que o texto diz. Você ele guia, você ele conduz. Mas você, será que está de fato ouvindo a voz dele como uma criança?
Você percebe a diferença? Nós achamos e nos tratamos às vezes como o mundo. Não, pastor, ele está me convencendo do juízo, da justiça e do pecado, porque não crer em mim. Você já creu em Jesus? Então você ainda está querendo ser convencido disso? Percebe o texto? O texto não fala sobre a igreja. O texto fala do mundo. Nós somos guiados. Romanos capítulo 8 fala que os filhos de Deus são guiados pelo Senhor. Aleluia. Ele vos ensinará todas as coisas. Quem tem dúvida, ou quem aqui acredita que Deus é limitado por nós? Deus é limitado por nós. Ele se apresentou assim. Ele diz: não apagueis o Espírito Santo. Percebe? Pastor, mas Deus, ele é todo poderoso. Sim, mas na sua justiça Ele deu a você livre-arbítrio. Ele deu a você vontade de escolha. Você crê ou não. Olha que interessante o texto. Se quiseres, comereis o melhor dessa terra. E se eu não quiser? E se eu não quiser? Tem gente que não quer, irmãos. A Bíblia diz que tem gente que pisa e bota de novo como o porco faz, na lavagem. Tem gente que vai lá e come o vômito. A Bíblia fala isso. A Bíblia diz: não depela aos porcos. E está falando de gente que está ouvindo as boas novas do Senhor. Pastor, você está me chamando de porco? Não, irmão, eu já fui porco muitas vezes, porque eu já fui com dura serviço muitas vezes ao Senhor. Muitas vezes Deus falou coisas para mim que eu tratei como sem valor, porque eu tinha medo, porque eu não conhecia o Senhor ao ponto de me entregar para as palavras dele. Tinha medo de que aquilo não tivesse proteção sobre a minha vida. Pega uma pessoa que foi ferida, abusada, e coloca ela numa situação semelhante. Ela vai ficar nervosa, ansiosa, ela vai querer sair daquele lugar, ela vai querer se defender. Sim ou não? Nós passamos o nosso crescimento nessa terra, passando por tribulações, e quando vem a esperança de um dia melhor, a gente se sente só. Porque o que nos faz de fato ter certeza é conhecer o amor de Deus. Conhecer a mão de Deus. Mas sabe o que agrada a Deus? Não é eu tocar nas chagas de Jesus. Não. Porque esse processo é um processo de arrependimento no sentido de crer. Mas caminhar com Deus é você confiar em Deus. É você se sujeitar ao Senhor. Nós passamos o ano de 2025, talvez. Alguns aqui estão dizendo: pastor, mas o senhor não conhece a minha vida, aconteceu tantas coisas entristeceram, tantas doenças, tantos problemas. Sabe, irmãos, existe uma graça de Deus para aquele que se coloca nesse lugar de descanso. E não adianta você querer encontrar essa graça no mundo, no irmão do lado, no vizinho, na televisão. Essa é uma graça que acontece aqui dentro de você. Sabe, Jó tinha todos os motivos para reclamar. Sim ou não? Eu não tenho noção do que é perder 10 filhos. E graças a Deus espero nunca ter. Amém, irmãos? Primeiro, porque eu não tenho, né? Segundo, que eu não quero perder nenhum. Amém? Até porque é do Senhor, né? Mas a gente não quer ter essa sensação. A Bíblia diz que Jó era um homem tão temente a Deus, que mesmo em meio a tanta desgraça, porque é assim que a gente vê quando a gente não vê o cuidado de Deus, a gente trata como algo que não tem graça, como não tem cuidado. Sim ou não? Ele diz: como fala louca mulher. Deus deu, Deus tomou. Agora eu pergunto para você: será que foi Deus que tomou? Entende? Se tudo é do Senhor, Ele está tomando algo, irmãos? Nós dizemos que a nossa vida é do Senhor, a nossa casa é do Senhor, o nosso carro é do Senhor. Quando tu perde, é de quem? Engraçado, né?
Quando a gente para pensar as coisas, a gente fala assim, misericórdia. Senhor, mas o Senhor podia me emprestar mais, né? A gente diz que Ele é o Senhor da nossa vida, mas a gente não quer perder o controle, porque a gente tem a esperança de que sabe melhor do que Ele. A gente ouve as boas novas, mas a gente quer tocar nas boas novas. Sabe, eu sou usado em profecia e eu aprendi uma coisa no dom profético. Isso você pode aprender em vários lugares, mas eu aprendi no dom profético. Que Deus, Ele dá um comecinho da profecia, e se você não for lá e começar a falar, Ele não termina tudo. E assim são as coisas com Deus. Se você não se posicionar na brecha, você não vai alcançar. Quem entendeu o que eu falei? Você conseguiu entender? Se você não começar, você não vai viver o amanhã. Você tem que se posicionar como quem crê. Não é tipo assim, eu creio, mas você não age como quem crê. Porque quando vem um probleminha, você reclama, murmura, amaldiçoa, fala um monte de coisa. Por exemplo, hoje, o dia que a gente comemora o Natal, tem pessoas dizendo, não, é uma data pagã, é não sei o quê. Irmãos, é uma oportunidade da gente falar de Cristo, porque todo espírito que respire louve, entende? Nós temos que louvar o Senhor e falar de Cristo. Agora, os nossos costumes não podem se misturar, são coisas diferentes. Por exemplo, eu ia vestir uma camiseta vermelha, meu filho olhou para mim e falou assim, Papai Noel. Hã? Só porque eu sou gordinho, faltou a barba branca, né? Mas por quê? Porque o mundo, ele vai ensinar a sua mensagem. E Deus vai ensinar a sua mensagem. Numa criança, a gente aprende muito porque as crianças, elas estão acessíveis para ouvir. E nós? Estamos acessíveis a ouvir? Nós que somos pastores, que entendemos sobre hierarquia, sobre autoridade, sobre o mundo espiritual, a gente sabe como é perigoso se colocar debaixo de um homem que não é de Deus. Sim ou não? Agora, quando você se coloca debaixo de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, você precisa se sujeitar. Porque você precisa crer que essa pessoa vela por você. Porque a igreja, quando Deus vem julgar a igreja, Ele começa com os anjos da igreja. Ele começa com os pastores. Você entende isso? Às vezes eu estou arrumando a igreja lá, irmãos, no nosso ministério, a igreja lá é pequenininha. Tem uma senhora que ela vem e traz coquinho e salgado para mim. Você acha que eu peço isso para ela? Ela vem e traz para me agradar. Sabe, às vezes eu mando mensagem para ela, ela diz assim, e ela não é puxa-saca não, ela me honra. Porque ela entende o quanto a vida dela mudou a partir do momento que ela está sendo cuidada. Aleluia. E sabe quantos anos ela tem? A idade para ser minha avó. Então não é sobre idade. É sobre você entender que essa pessoa que está acima de você, ela tem algo para te acrescentar. E não é sobre ela ser mais sábia, mais inteligente. É sobre cuidado. É entender que Deus colocou alguém sobre você que vai cuidar de você. Agora a pergunta é, você acha que eu quero que os meus filhos sejam pior do que eu? Ganhem menos, tenham um emprego pior, tenham as mesmas dificuldades que eu? Ninguém quer, sim ou não, irmãos? Pastor, você quer que alguém seja pior que você, dos seus filhos espirituais? Eu não quero também, irmãos. Eu quero que meus filhos decolem. Aleluia. Sabe, eu quero que meus titos, né? Meus titos, né, pastor? Meus titos. Porque assim o apóstolo Paulo falou. Eu sou como um pai para ti, Tito. Eu quero que meus titos decolem. Aleluia. Mas eles precisam saber da origem deles. Pai, eles têm só um. Sim, o Pai do céu, mas existe o Pai espiritual da nossa vida. Amém, irmãos? Eu não sei porque eu estou falando isso, né? Aleluia. Né? Glória a Deus. A gente tem só um Pai espiritual. Glória. E o Pai é sobre honra. Não é porque ele é mais inteligente ou porque ele estudou mais. Não, não tem nada a ver. Tem a ver com aquele que está lançando a semente no nosso coração. Como um bom dispenseiro, como alguém que quer que a gente cresça. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, a minha filha, meus filhos me fazem perguntas
que às vezes eu tenho que dar aquela rebolada para explicar para uma criança. Porque a gente sempre fala assim, é branco, só que para eles não pode ser assim. Para eles tem que dizer assim, não, filho, é porque é assim. As coisas se demonstram de uma forma que geram maneiras que você enxerga. Umas são claras, outras são escuras. Está entendendo, irmão? Assim é quem ensina. Sim ou não, pastor? A gente vai pelas beiradas. Por quê? Porque não tem todo mundo a mesma maturidade. Agora, o Espírito Santo de Deus, ele entra dentro de você e vai trazendo essas informações no teu espírito. Quem sabia disso? E antes de você entender na mente, já está escrito em você. Você sabia disso, irmãos? Você tem uma mente espiritual. Você sabia disso? Não é só uma mente carnal. A gente tem uma mente espiritual. Amém? Então o Espírito Santo está escrevendo coisas dentro do teu espírito. Escrevendo. De repente ele faz assim, ó, e abre. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Olha que interessante. Abra sobre lá em Lucas capítulo 2. Eita. Lucas capítulo 2. Eu acho lindo essa história. Eu gosto muito de falar sobre isso. Não sei se eu já preguei aqui aquela vez que eu vim aqui, não me recordo. Eu tenho essa impressão, sabia? Havia em Jerusalém um homem cujo nome era... Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Esse homem era justo. O que é justo, irmão? Alguém que procura andar em integridade. Amém, irmãos? Alguém que procura se apresentar diante de Deus como alguém íntegro, com coração puro, com coração sincero. Pastor, ele não pecava? É sobre isso, irmão. Sobre isso a Bíblia diz que todos pecaram. Então é sobre isso? Não, não é sobre isso. É sobre alguém que procurava se apresentar diante de Deus como homem íntegro. Amém? Aleluia. Olha só, justo e temente a Deus. Você vê que continua dizendo temente a Deus. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Amém, irmãos? Amém. E aí ele diz assim, ó. Esperava a consolação de Israel. Ele esperava a consolação do povo de Deus. Você quer ser consolado, irmão? Sabe essa atitude de esperar que ele tinha aqui? Parece que é esperança, não parece? Parece ou não parece? Ele está em expectativa. Mas não. Esse homem era justo. Não era esperança, era fé. Percebe? Esse homem, por mais que pareça igual, ele tinha tanta convicção de que ele viria a consolação. E o texto vai mostrar isso, irmão. Olha, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Percebe como não é algo do raciocínio, mas é sobre o Senhor, sobre você, te ensinando, te testificando, te confirmando, trazendo a você a certeza no teu espírito. É sobre isso, irmão. Movido pelo Espírito. Movido por quem? Pelo Espírito. Então, irmão, não queira viver uma vida de crente sem ter o Espírito Santo. Não queira vencer batalhas sem o Espírito Santo, porque as batalhas na carne são pecado. Ainda que seja bom, irmão, ainda que você tenha conquistado um bom salário, se não for movido pelo Espírito Santo, você pode sim estar longe do propósito de Deus. Porque os olhos, ele engana a gente. Sim ou não, irmãos? Agora, movido pelo Espírito Santo, a nossa vida tem que ser o quê? Movida, guiada, conduzida. Então nós precisamos encontrar descanso no nosso coração em Deus. Convicção de que Deus está nos conduzindo, nos levando como uma folha soprada pelo vento. A gente fala amém, irmão, mas você já viu uma folha soprada pelo vento? Ela parece um Big Bang, né? De um lado e para o outro. É tanta incerteza, né? Mas é uma certeza que Deus não está fora do prumo, irmão. As mãos do Senhor estão sobre nós.
Sabe, Moisés quis ver a glória de Deus, a bondade de Deus, e ele só conseguiu ver a bondade de Deus quando ele entendeu que a justiça estava sobre ele. Cristo, a pedra, estava escondendo ele, sabe? E a mão do Senhor, o Espírito Santo, estava sobre ele. Não tem jeito, irmão, de você ser feliz, bem-aventurado de fato, se você não entender o que Cristo fez por você, para que você tenha acesso ao Senhor de uma forma plena. Entende o que é pleno? Pleno é você entrar com o coração limpo como de criança. Não é sobre você se comparar com alguém que é mais usado ou menos usado. Os meus filhos chegam diante de mim como pai. Papai, papai, papai. E eles são diferentes, mas o acesso é o mesmo. Eu sou o papai deles. Você tem um papai. E esse acesso ele está aberto para nós todos. E Deus foi tão bom, que Ele mandou o Espírito Santo para te ajudar. Percebe? Às vezes eu estou dirigindo, meus filhos estão aqui atrás, e algum deles fala comigo algo, com o barulho do carro, e eu pergunto, quem falou? Eu faço isso. Mas Deus não faz isso. Deus conhece você, Deus conhece a sua voz, Deus conhece a sua necessidade, Deus conhece a tua vida. Amém. Quando você clama, Ele vem em socorro. Você entende isso? Mas para isso precisa ter clamor. Mas não pode ser um clamor vitimista. Deus, tu se importa? Isso é vitimismo, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, Ele se importa. Aleluia, Deus. Então não seja vitimista, não perca tempo. Já chega para Ele e diga, Deus, está doendo, me ajuda, me conduza, me tira desse lugar, me mostra um lugar, eu quero viver esse tempo novo, entende? Comece a dizer, Deus, eu vim aqui, e estou pegando na tua mão porque eu sei que tu está aqui comigo. Vamos junto. E não importa o problema, irmão. Sabe essa irmãzinha que eu falei para você? Esses dias ela estava com câncer, bem aqui, E aí ela veio contar para mim que estava com câncer e tal, que apareceu, e aquela coisa toda. E aí, pai, a gente é paizão, me deu aquela vontade de chorar, de abraçar ela, de botar debaixo do meu sovaco, sabe? Jesus, me sensibilizei. Na hora que eu fui assim perto dela, ela falou assim, pastor, fica tranquilo, eu estou bem. Eu falei, oxi. Encontrei fé em Israel, aleluia! Glória a Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Ela foi curada. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Entendeu? Entendeu, irmão? Amém. Mas sabe de quem foi o posicionamento? Foi dela. Pastor, velho, na hora agiu no sentimento, irmão. Porque quando a gente ama, a gente já quer cuidar e já, né? Não é assim? Mas ela já endureceu, disse, pastor, tipo assim, sai. Tô bem. Tô bem. Tô forte. Ê, Gideão. Não é isso? Não está entendendo? Caleb também falou isso, não foi? Eu estou forte. Assim como eu recebi a promessa. Eu sempre confundo, irmão. Eu sei que é muito tempo. Foi 40 ou 45 anos depois. É tempo ou não é? Pronto. Mas e você, está forte? Está com posicionamento? Sabe, Jesus dizia assim, levanta-te. Sempre nós temos que corresponder com o Senhor. Amém. O que tu queres que eu te faça? É você que tem que saber o que você quer. Entende? Ou Jesus não sabe o que as pessoas estão passando? Sabe, Jesus estava passando, aí tinha um ceguinho, e ele gritava, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, Jesus caminhando. E eu gosto disso, irmão, porque dá a ideia de que parece que Jesus não estava nem aí, né? Será? Ou será que Jesus estava esperando o coração dele se iluminar de fé? E a Bíblia diz que os discípulos, não interrompe o mestre. Era que nem eu querendo abraçar ela. Entende? Eu estava querendo tirar ela da fé
e trazê-la para o sentimento, para a esperança. Quem sabe Deus te cura. Oh, que bonitinha. Dá licença. Eu estou bem. Aleluia. Você está entendendo? Como é importante. E é interessante porque Jesus esperou esse homem clamar, clamar, clamar. Os discípulos mandaram ele ficar quieto, mas ele não parou. Sabe, irmãos, a gente fala sobre ali o catador de impostos, né? O Zaqueu. E a gente esquece e fala assim, não, é porque ele era um homem baixinho e tal, por isso que subiu numa árvore. Deixa eu te falar uma coisa. Ele era um homem odiado pelos judeus. Ele subiu numa oliveira brava. Pastor, o que é isso? Ela mexia assim? Não, irmão, ela era cheia de espinho. Deixa eu te contar, ele se expôs para todo mundo, porque todo mundo agora enxergava ele. Ele se colocou ali como holofote, o odiado. Mas para ele ainda chegar naquele lugar, ele teve que se arranhar todo. O coração dele brilhou no mundo espiritual, irmão. Ah, você não tem noção. Jesus olhou para ele assim: é necessário que eu vá para a tua casa. Aleluia. Você percebe que como as nossas atitudes, elas são para alcançar o Senhor, ainda que não seja tocando, mas alcançar o Senhor, Ele vem ao nosso encontro. Aleluia, Deus. Ele vem ao nosso encontro. Parece que ele está caladinho, mas não, irmão. Esse homem, esse Simeão, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Sabe o que ele estava fazendo, irmão? Esperando. Ele não estava dizendo será. Ele estava esperando. Você consegue entender a diferença de esperar? Deixa eu te dizer qual é a diferença de esperar. Esperar é quando a pessoa fala assim, eu vou te buscar, você já fica na porta, com tanta convicção que ela vai vir, que você fala assim, eu não vou sair daqui, porque se eu sair, ele vai passar e não vai me ver. Isso é esperar. Sabe o que é dúvida? É quando você entra e vai ligar para saber se a pessoa vai vir mesmo. Isso é esperança. Não saia da posição. Aleluia. Não saia da posição. Não fique na dúvida. Eu estou falando aqui de um homem velho, de um sacerdote velho, mas ele tinha convicção. Eu não vou sem ver a salvação. Eu não vou sair dessa posição enquanto eu não ter a minha promessa. É muito lindo, irmãos. E sabe o que é interessante? Olha só que interessante. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando ele foi ao templo? Movido pelo Espírito. É muito importante, né? É ou não é, irmão? Jesus podia vir qualquer dia, mas ele não perdeu o dia da sua promessa, porque ele estava ligado no Espírito. Entende? Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele fazerem conforme a lei ordenava. Interessante, irmão, vamos pensar aqui. 8º dia. Uma criança no 8º dia ela era circuncidada, não é isso? Para comigo e pensa. Você sabe o que vai acontecer com aquela criancinha ali, daqui para o futuro? Não tem como saber, não é? Agora Simeão olhou um bebezinho de 8 dias e ele disse, esse é o meu Salvador. Glória a Deus. É muito milagre, irmão. Você não tem noção, irmão. Ele fez como Tomé, quis tocar na promessa, ele quis tocar em Jesus ali, conquistando os romanos, destruindo tudo. Foi isso que ele quis? Ou ele só creu? Percebe a diferença, irmão? Simeão então tomou nos braços, louvou a Deus. Coisa linda, irmão. Eu acho lindo demais.
Sabe, a gente quer ver o Jesus que fez, que aconteceu e que morreu na cruz e que não sei o que, ele pegou o bebê. E ele já cria. Tremendo, irmão. Tremendo, irmão. Tremendo, irmão. Pastor, mas isso aqui, ele ainda pegou o bebê. Sim, na velha aliança, eles só ouviam falar e já criam, irmão. Está entendendo? Nós temos a Bíblia, irmão, que é um livro espiritual, mas é para nossa alma. Esses homens ouviam falar e criam. Você consegue entender, irmão? Porque é importante a gente ter um coração como de criança para Deus? Você entende isso? E isso é algo que nós temos que ter esse coraçãozinho. Quando Deus nos mover, a gente tem que fazer. Sabe, irmão, às vezes Deus fala assim, dá tal coisa para fulano. Eu não pergunto, irmão, se vai sobrar, se vai faltar. Eu vou e faço. Amém. Vai em tal lugar. Irmão, começa um culto, tem que orar por as pessoas. Pastor sabe, pastor deve ser a mesma coisa. A gente planeja ter horário, planeja o que vai fazer, a gente até se prepara, mas quando a coisa começa a mover, a gente deixa fluir, sim ou não, pastor? Porque a gente sabe que a gente não quer atrapalhar o Senhor. E não é bagunça, irmão. Ele é o dono da igreja. Aleluia. Ai de nós. Ai de nós. Sim ou não? Uma vez eu fui num encontro, eu orei por, sei lá, um monte de gente. Aí uma pessoa olhou para mim e falou assim, você gosta de orar pelas pessoas? Eu falei assim, como assim, pastor? Você não gosta? Não, irmão, a gente gosta. Mas depois de 3 horas em pé, você ter 115 quilos, você não tem noção. E a unção, ela acaba com o teu corpo. Ela acaba com o teu corpo, porque você não está acostumado a isso. Então, depois desse momento, você está querendo correr, irmão, você está querendo dormir. Quando a pessoa fala isso, ela acha, como os homens acham, que a pessoa quer visibilidade. A gente não faz isso por visibilidade. Sabe quem lembra do que aconteceu lá? Só aquelas pessoas. O que foi falado para elas, nem o meu coração guardou, porque foi o Espírito de Deus que falou, não lembro, não sei o que foi. Está entendendo o que eu estou falando? Aleluia. Então, naquele momento, nós somos apenas ferramenta, mas nós vamos embora e seguimos a nossa vida. E nós, como cristão, nós temos que ter essa identidade, porque Deus, ele quer te usar na farmácia, na padaria, no ônibus. Deus quer te usar em todo lugar. Sabe, irmão, deixa eu te falar uma coisa para vocês, igreja enche, não é por causa do pastor, não. Quem faz ovelha é ovelha. Pastor cuida de ovelha. Quem produz ovelha é ovelha. Se a igreja não está cheia, é culpa nossa, que é ovelha. Entende isso? Porque é você que vai falar, não, olha, vai na minha igreja que meu pastor é homem de Deus. Vai na minha igreja que a gente vai fazer uma campanha por você. Vai lá que meu pastor vai na tua casa fazer uma visita. É assim que a gente vai fazendo a igreja crescer. Irmão, tem umas 2 peças na minha igreja, 2 figurinhas, que tá assim... Tio, amigo de fulano, ciclano. Eu não vou falar o nome porque pode ser que assista aqui, mas deve ter uns 40 nomes que está o nome dele do lado, porque é ele que indica. Entende? Aí, o que esse cara é? Um evangelista. Agora a pergunta é, você acha que ele é um evangelista de fato? Ou porque ele olha para mim e vê Deus? Você precisa ver Deus na sua igreja. Amém. Porque se você não criar o ambiente para Deus fazer as coisas, Deus nunca vai fazer. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Pastor, não, nada a ver. Deixa eu te dizer uma coisa. Um dia, um homem foi visitar um outro homem, que era um pseudo-homem de Deus. Quem sabe quem é esse? Pastor, você falou muito pouco. Um dia uma serva falou para um homem, para um general, Naamã, que ele podia ir em outro lugar que lá tinha um homem de Deus. E a pergunta é, ela era o quê? Uma serva. Ela não era um pastor, ela não era um príncipe, ela não era uma voz de autoridade. Ela era uma serva. Aquele homem deu crédito e foi. Mas mesmo por ele ter dado crédito, ele foi ainda com o coração pomposo.
O que é um coração pomposo? É um coração com vários castelinhos criados. Quem já criou castelinhos? Não, porque se ele é homem de Deus mesmo, ele vai me achar aqui no meio. Isso não é sede, irmão. Isso não é fé, irmão. Isso é testar. E sabe quem testava na Bíblia? Eram os gregos, os intelectuais. Vamos ver qual é a novidade que esse aí está falando. Assim falaram do apóstolo Paulo. Quem tem fé vai até os pés, se humilha e se joga. Aleluia. Se joga, irmão. E aí, irmãos, ele chegou lá na mão, chegou lá, falou, eu vim falar aqui com o profeta. Eu estou resumindo bastante, viu, irmão? Diz que o profeta não foi nem recebê-lo, irmão. E ele era um general. Ficou ofendido. Mais ofendido por ele não ter recebido ele, foi pela ordem, pelo decreto. Vai ali, toma banho no córregozinho ali. Ai, irmão, o homem ficou subindo pelas paredes. Sabe por quê? Porque nós criamos a forma que queremos que Deus faça conosco. Você sabia que eu já vi gente curada tomando um copo de água? Eu já vi gente curada por uma palavra. Eu já vi gente curada com um toque de mão. Eu já vi gente curada por ouvir uma mensagem no rádio, por tocar numa televisão. E eu posso citar aqui um monte de forma, mas uma coisa eu posso te dar uma certeza: Deus não está limitado a uma forma. Ele está limitado a um princípio. Ele é Jeová Jireh. Ele provê. Amém. Ele vai prover, ele tem a multiforma de fazer. Ele vai prover. Amém. E não importa. Não importa. Se para aquele homem chegar ao ápice da fé, era necessário ele quebrar os castelinhos, as concepções dele, ele teria que passar por esse processo. Então não é porque o profeta agiu com desdém ou com coisa parecida. É porque só há um Deus. Deus não dá glória a outrem. E esse é o problema. Às vezes a gente tem dado glória a muitos deuses. Às vezes a gente tem dado glória até à nossa mente, irmãos. Eu não acredito assim. Um dia eu disse para o irmão, o problema é seu. Pastor, que isso? Falei. O problema é seu. Pois você pode ficar com a sua ideia, eu fico com a de Jesus. Tá tudo certo. Ficou furioso, irmão, ele quase me bateu. E não tem problema, irmão, não tenho medo. Sabe por quê? Porque quando a gente se posiciona assim, é por amor à pessoa. É por amor à pessoa. Eu já fui em casa de pessoa que a menina tinha, sei lá, 16, 17 anos, estava querendo se suicidar. E tinha um monte de adolescente, tudo maior do que eu. E eu já sou grande, irmão. Tinha um cara lá que tinha uns 2 metros e tal. Ele começou a falar um monte de coisa, eu botei o dedo na cara dele e falei assim, olha aqui, ó, você não é amigo. Ele veio pra cima de mim, eu falei, porque se você fosse amigo, você não estava levando ela pro boteco. A menina acabou de sair do negócio, estava tomando remédio, para não se matar, e você quer levar ela pro boteco? Que amigo é você, cara? Agora a pergunta é, você acha que ele não quis me bater? Me bateu? Porque só um maluco faz um negócio desse por amor. Eu larguei a minha casa, os meus filhos, a minha família, por causa dessa menina. E foi isso que eu falei para ele. Tu acha que eu não amo ela, cara? Aí ele, então por favor, dá licença. E ficaram sentadinhos. Agora eu estou te falando isso. Passa por isso ou não passou? A gente passa por essa circunstância. Agora a gente vai se acovardar? Não podemos nos acovardar. Agora a pergunta é, você acha que essa menina olha para mim e vê um pai espiritual ou não? Por quê? Porque eu estava lá. Mas depende da decisão dela. A gente não vai obrigar as pessoas. Entende? A gente não vai obrigar ninguém a nada. Mas eu estava lá. Entende? Então você também precisa entender que para você galgar as coisas com Deus, você precisa estar onde Deus queira que você esteja. Quem me garantiu para mim não tomar uma surra? Foi o Senhor, irmão, claro. O homem era grande, irmão. E tinha uns 4 lá. Tudo, ó.
E o cara quando tá bêbado, irmão, tá sem limite. Sim ou não, pastor? Mas me posicionei firme, irmão. Amém? Amém. Coisa triste, irmão. Alguém com os braços tudo rasgado. Coisa triste, irmão. Entende? E a mãezinha dela chegou e falou assim, porque eu dou tudo para ela. Eu falei assim, não dá não. Pastor, você é duro. Não, não sou duro. Eu falo a verdade, irmão. Mas eu falo para a pessoa, eu não falo para todo mundo. Eu chamo no canto, chamo para si. Falo aqui, ó. Ela está clamando por você. Ela está clamando pela mamãe dela. E aí? Para de colocar peso nela. Eu sei que você quer viver a sua vida, mas você precisa entender que ela precisa de você hoje. Divide isso aí. Entende? Não é duro isso, irmão? Por que eu estou falando isso para você, pastor? Isso não é mensagem. É, irmão. Deus faz isso conosco. Deus faz a gente enxergar os nossos posicionamentos. Por isso que a gente começa com a tribulação. Por isso que a gente começa pela perseverança. Por isso que a gente passa pela esperança. Mas nós precisamos chegar no ápice da fé. Ainda que nós tenhamos que subir na oliveira brava, ainda que nós tenhamos que tirar da frente quem quer nos interromper para alcançar a mão do Mestre, você vai ver eu alcançar a minha vitória. Não é se Deus quiser, não. Eu vou alcançar. Eu vou. Deus me prometeu e eu vou galgar. Não, porque 2025 já passou, não importa. Deus não está preso ao tempo. Deus está no Kairos. Deus não está no Cronos, irmão. Quem criou o tempo para medir fomos nós. Deus já vê pronto e você precisa também ver. Percebe? Aleluia. Simeão então tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. O que ele está dizendo? Aquilo que você prometeu para mim já se cumpriu, e eu vivi conforme tu falou, e agora eu estou em paz. Precisamos viver esse processo de Deus, conduzido pelo Senhor, guiado pelo Senhor, entendendo. Pastor, eu acho que eu ainda estou na tribulação. Então, irmão, preste atenção. O próximo passo é você entrar na perseverança. Você vai dizer: eu não vou desistir, eu não vou sair daqui, eu não vou sair daqui, eu não vou sair daqui. E você precisa lembrar, Naamã teve que dar ouvidos, e foi. Mas Naamã também teve que dar mais uma vez ouvidos, porque ele perseverou, irmãos. Quando ali os seus servos que estavam com ele disseram assim para ele: Senhor, ele podia ter dito algo difícil, mas ele disse algo tão simples, vamos fazer. Sabedoria, hein, irmãos? Sabedoria. Irmão, o homem estava brabo, irmão. Imagina só você ter caminhado, sei lá, um mês de cavalo, carregou um monte de tesouro, se expôs a um monte de coisa, porque ele falou com o rei dele, falou com o rei do outro lugar, uma confusão, um monte de trem, um monte de cansaço. Não é que nem hoje pega o avião 2 horinhas, está do outro lado do Brasil, não, irmão. Era trampo. Está entendendo? E aí chega o cara e fala assim: vai ali, banha no negócio ali. Mexe ou não mexe com os orgulhos do homem? Mexe, irmão. E estou falando de um general, de um homem importante. Mas olha, quando a pessoa está querendo de verdade, como ela se sujeita. Olha. Se você não se sujeitar ao Senhor, cara, você está infelizmente fadado a não ser bem-aventurado, a não ser feliz. Infelizmente. Nós precisamos nos sujeitar ao Senhor. Sabe? Precisamos sujeitar a nossa mente ao Senhor. A Bíblia diz assim, ó: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se não se sujeitar a Deus, o diabo não vai embora não, irmão. E aí sim, existe o tranca-rua. É o tranca-rua dos infernos. E ele trava a mesma rua, ele trava o caminho, ele trava as coisas. Por quê? Porque você está agindo com um princípio errado, não se sujeitou. Então, nesse processo de fé, sabe,
Está vindo a tribulação, está vindo o problema, você vai dizer assim, eu não vou sair daqui não, Deus é comigo. O meu Redentor vive e eu não vou me mover, porque Ele vai se levantar em meu favor. Eu vou ver a mão de Deus, eu vou andar na paz que Ele prometeu para mim, porque Ele é o príncipe da paz. Oh, hoje é dia de Natal quase, né? O Emanuel, o Deus conosco. Ele é contigo, irmão. Ele é contigo. Ele é contigo. Então nós precisamos entender que passou por a tribulação, passou pela perseverança, chegou na esperança. Na esperança você precisa transicionar para um lugar da crença, do lugar da revelação, do lugar da sujeição ao Senhor. Eu não sei o que Deus está te pedindo para você viver o melhor de Deus. Às vezes Deus fala para você assim, fica calado. Às vezes Deus fala para você assim, vá até tal pessoa. Às vezes Deus fala para você assim, oferta. Irmão, uma vez Deus falou para mim assim, ó, vai lá no banco, pega um empréstimo e dá tantos mil para fulano. Eu falei assim, Jesus, pegar empréstimo para dar para os outros, conversa essa? Hã? Só nós, né, pastor, passa as maluquices, né? Agora a pergunta é, faltou? Uma vez ele mandou comprar um terreno, pastor. E compra esse terreno aí. Eu falei, Jesus, eu compro, mas a pessoa tem que aceitar a minha proposta. Pois, irmão, do jeito que eu falei, ela aceitou. Eu falei, agora, Jesus, eu faço o que com isso? Aí Jesus disse para mim assim, é meu. Eu disse, tá bom, então o senhor vai construir alguma coisa? O pastor é assim, né? E tal. Fiz um monte de plano, Jesus. Caladinho, irmão. Paguei a primeira parcela, paguei a segunda. Aí bem lá, sei lá qual parcela eu estava, Jesus falou assim, dá para fulano. Eu falei assim, ainda tem mais de 30. Como assim, dá para fulano? Tem fé, irmão? Deus pode contar com você. As coisas que Deus manda você fazer muda a vida de pessoas. Essa oferta que eu tirei do empréstimo, Deus já tinha usado um profeta que tinha dito que um homem ao qual ela não considerava, mas era um dos dela, ia trazer algo para ela, ia fazer a metade da casa dela. Essa mulher conta para mim o testemunho até hoje. Hoje ela mandou mensagem para mim agradecendo por tudo que eu fiz na vida dela. Mal sabe ela a briga que foi com o Senhor. Você está entendendo? Como o Senhor ama, né? Deus não vai desamparar você. Aleluia, Deus. Até aqui o Senhor tem sido conosco. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Não importa. Não importa. Sabe, pastor, lá na igreja às vezes as pessoas falam assim, pastor, hoje a igreja está vazia. Eu falo assim, não tem problema. Não tem problema. Porque esse lugar é do Senhor. Se o Senhor trouxer 1, 2, 3, 4, não tem problema. Nós que somos pastores, a gente quer ter um monte de gente, irmão. Normal e natural. Mas nós precisamos que esteja aqui quem Deus quer que esteja. Amém. Agora, você quer ver Deus fazer? Traga pessoas. Traga pessoas, irmão. Movimenta. Cria culto no lar com o pastor. Pastor, quero que o senhor visite a minha casa, faça um culto aqui. Movimenta, irmão. Movimenta. Porque se você não movimentar o mundo espiritual, ele não vai sair. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. O mundo espiritual é provocado, irmão. Nós estamos aqui pregando, estamos provocando o mundo espiritual. Se você crê, você é o quê? Feliz. Entende? Amém? Eu sempre oro para quem está enfermo. Alguém está enfermo, irmão? Alguma dor, doendo agora. Só esteja doendo. Se não esteja doendo, ora no final, depois se o pastor deixar. Está doendo. Tem alguém com dor no corpo? Doendo aonde, filha? No ombro? Amém. Fecha o olhinho. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Testa, filho. Testa. Pode testar. Doendo ainda?
Levanta, levanta. Faz aí, sem medo, levanta. Não, levanta você do corpo assim, fica em pé, testa. Tenha dúvida não. Seu braço é travado? Ele está nesse momento, ele está. Está travado. Eu estou sentindo assim. Então larga a Bíblia na cadeira, por favor. Fecha o olhinho. Espírito de Deus, eu te louvo porque eu sei que é tua vontade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus, que o corpo dela agora se solte todo e fique aliviado. Que ela consiga se mover, ossos me obedeçam, tendões me obedeçam, braço me obedeça, coluna alinha agora. É uma ordem que eu dou a Ti e eu te agradeço em nome de Jesus, ó Pai, pela Tua autoridade, pela Tua unção. Louvado seja o Teu nome, obrigado pelo Teu amor. Move o bracinho, filha. Move, sem medo. Vai testando. Tá doendo? A dor passou? Dá uma movimentadinha assim, a coluna doía? Não, só o braço faz assim. Só pra... Eu tô achando você muito receosa, muito... Você tá com receio, por quê? Tava com muita dor? Eu estava com bastante dor. Mexe o outro braço, deixa eu ver uma coisa. E agora? Movimenta o outro sem medo. Tá doendo? Não. E por que tá travado aí? Ele falou tudo isso. Fala assim, ó, vamos lá. A gente tá na porta da casa do profeta. Aleluia. Você tá entendendo o que eu tô falando? Deus. Agora o servo do profeta está dizendo para ele assim: Senhor, eu quero mais. Você quer mais? Diga para o Senhor: Senhor, eu quero mais. Eu quero sair daqui com o meu milagre. Obrigado, Jesus, por este milagre. Obrigado, Jesus. Amém? Testa de novo. Aleluia. Pega Jesus. Pega Jesus. Aleluia. Amém, filha? Amém. Amém? Tá doendo? Não. Mas tá bom. Passou? Tá movimentadinha assim. A dor sumiu. Zerou? Tá, agora eu preciso que você guarde no seu coração. Eu conseguiria fazer isso pelo emocional? Não. Quem fez isso? Por que eu estou fazendo isso? Para você gravar no teu coração e não deixar o inimigo te roubar. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado é o Senhor. Tem mais alguém, irmãos? Tem mais alguém? Tá doendo aonde, filha? Eu tenho uns 6 meses que eu tomei uma queda lá em casa. E dói? E aí eu não posso virar ele nem para trocar o sutiã, e dói muito. Eu saí muito aqui, né? Já fiz a operação, o médico disse que está inflamado com antibiótico, mas me incomoda muito. Por causa dessa queda que eu tomei. Então você mexe e dói? Então fecha o olhinho. Não ora, tá? Você só pode botar a mãozinha no joelho, assim no joelho, ficar tranquilo. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua bondade. Abálsamo Gileades. Oriabai Choriekenerrasoye. Mais da tua bondade, Senhor, sobre a vida da tua filha, Senhor. Assim como Naamã, Senhor, mergulhou naquelas águas, Senhor. Que as águas do teu Espírito agora, Senhor, envolvam essa mulher. E elas, Pai, possa sentir, Senhor, o alívio do Senhor. A presença do Senhor, em nome de Jesus. Toda dor sai agora, toda inflamação sai agora. Em nome de Jesus, braço volte ao normal. Em nome de Jesus, Espírito do vivo Deus. Vai tocando, Senhor, vai tocando. Em nome de Jesus. Testa, filho. Testa. Dor? Dói? Aonde dói? Tá junto aí, eu não consigo levantar. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente estava orando, você sentiu o quê? Senti só algo como se estivesse estralando. Então fecha o olhinho. Obrigado, Jesus.
Obrigado, Jesus. O Shakai Choyemenehas. Eremenei Karabas Sorenehaso. Obrigado, Jesus. Seja livre. Seja livre em nome de Jesus. Toda dor, toda inflamação, seja livre. Pai, não é uma novidade, Pai. Não é uma novidade, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. É mais, Senhor, do que uma novidade, é o Teu toque, Senhor. Arabacaçou yerecha arabacaçou. Livre, Jesus. Livre, Jesus. Livre, Jesus. Pai, todo tipo de aflição, Senhor, em nome de Jesus, sai agora, Senhor. Amém. Testa, filha. E agora, você sentiu um bálsamo? Tá doendo bem pouquinho. De 1 a 10. De 1 a 10. Força não, força não. 6. Então tá doendo bastante ainda. Nó. Ó. Então fecha o olhinho de novo. Fala assim: Jesus, obrigado. Jesus, obrigado. Eu recebo. Eu recebo essa cura. Esta cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A tua mão A tua mão. me toca agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Em nome de Glória a Jesus. ti, Jesus. Testa, filha. De 1 a 10 de novo. Tá no 6 ainda? É. Tá no É. 3. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente tem mágoa, é mais difícil, viu? Se você estiver mágoa, é um problema, tá? Mas eu vou orar de novo, porque você vai sair daqui sem dor. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: a mágoa é uma porta. Entendeu? A mágoa é uma porta. A mágoa é tão séria que ela nos tira da graça. Cair da graça é terrível, irmão. O que é a graça? É o próprio Cristo. Estão entendendo? Bota a mãozinha no coração. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor, Senhor. O Senhor disse que era como uma sarça, Senhor, como um sinal do teu amor, Jesus. Eu sei que o Senhor ama a tua filha, Pai. Eu sei que o Senhor ama a sua filha, Pai. Em nome de Jesus, seja livre agora. Livre de todo embaraço, toda confusão, tudo que esteja obstruindo ela, Pai, de viver o melhor do Senhor. Pai, nós vamos sair aqui, Pai, hoje, Pai, ela feliz, Pai. Porque essa dor, Pai, vai, ó, sumir, Pai. Em nome de Jesus. Nós já nos alegramos e louvamos o Teu nome, Pai. Não há outro digno de honra, de louvor e de glória, Pai. Aleluia. Testa aí, filha. Testa. De 1 a 10. Sem medo, filha. Não precisa forçar, não. Se estiver doendo, não precisa forçar, não. De 1 a 10. É melhor. É. Tem mais alguém com dor, irmãos? Deixa eu fazer um ensinamento para vocês. Se estava com 10, curou 4, curou 6, ele pode curar os restantes? O que falta? Falta posicionamento na mensagem, não é isso? Não foi o que a gente pregou? Não, você não precisa ter fé, não. Eu tenho fé por você. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu tenho fé por você. Entendeu? Não estou querendo colocar peso sobre você, não. Eu dei a palavra, você precisa crer na minha palavra. Amém. Entendeu? Eu tenho fé por você, irmão. E isso é bíblico. Ou por acaso um morto que estava lá ouvia, tinha que ter fé. Ou por acaso o centurião que orou, que intercedeu pelo jovenzinho tinha fé. Foi o centurião, entendeu? Eu tenho fé por você. Estou agindo como centurião. Tá entendendo? Amém. Eu sei que Jesus já está fazendo esse negócio aí dentro. Amém. Amém? Aleluia. Então você faz assim: o pastor já orou por mim. O pastor já orou por mim. Amém. Se posicionar nisso.
Pronto, acabou. Amém? Amém. Então você não vai ficar limitado a não, tá dando um pouquinho não. Só dizer assim, vai melhorar que eu nem vou nem lembrar. Amém. Irmão, já orei por pessoa que ela chegava e falava assim, pastor, você acredita que passou 2 dias depois, eu só fui lembrar que eu fui curada 2 dias depois? Porque a dor sumiu, eu nem lembrava que eu tinha dor. Glória a Deus. Tá entendendo o que eu estou falando, irmão? Entendeu? Jesus não gera esse tipo de peso, irmão. Não é porque eu não tive fé, não é nesse lugar não. Você não é vítima não. Amém? Nós estamos aqui para te ajudar. Amém, irmãos? Amém. Tem mais alguém? Nós vamos encerrar. Amém? A minha parte, pelo menos. Amém? Amém, pastor? Obrigado pela oportunidade. Tiver mais alguém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Olha lá, irmãos, ó. Nós temos que ser assim, ó. No horário de culto, descansar. Amém, pastor? Glória a Deus. Obrigado.